Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aiden. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 33. Objeto de conhecimento. Estrutura da matéria, aspectos quantitativos das transformações químicas. Detalhamento. Tabela periódica. Então, vamos à nossa aula? Olá, então vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos compreender os conceitos fundamentais que vão nos ajudar aqui a explorar a tabela periódica. Que conceito é esse que nós devemos retomar? O primeiro deles é átomo. O que são átomos? São as unidades que formam a matéria. Matéria é tudo que existe, tudo que está à nossa volta. E esses átomos, eles são as menores partículas que compõem tudo que está à nossa volta. Então, por definição, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, é aquilo que existe. E ela é composta por essas pequenas estruturas chamadas de átomos. Esses átomos, quando se agrupam de maneira específica, eles vão formar elementos químicos, que são substâncias puras que estão presentes na nossa tabela periódica. E quando eles são todos do mesmo tipo, nós chamamos eles de elementos químicos. Bem, a tabela periódica, por sua vez, é uma maneira de organizar todos esses elementos químicos. Cada elemento tem suas próprias propriedades e comportamentos. E, ao entender a tabela periódica, nós podemos prever como esses elementos químicos vão reagir, como eles vão se combinar e quais substâncias eles vão formar. Então, hoje nós vamos explorar como essa organização, como ela acontece e como essa organização surgiu. Então, vamos lá? Vejam só. Bem, a tabela periódica é esta que está aqui ao meu lado. Vejam só, você já deve ter visto ela em algum livro de ciências. Então, a tabela periódica é uma ferramenta que tem por objetivo organizar e agrupar todos os elementos químicos já descobertos pelo ser humano. Foi desenvolvida em 1869 pelo químico russo Dmitry Mendeleev, o qual organizou os elementos químicos de acordo com suas propriedades semelhantes, em grupos, e colocou em ordem crescente de massa. Dmitry fez essa organização na ordem crescente de massa. Entretanto, hoje ela se encontra na ordem crescente de número atômico. Então, nós vamos observar agora, um breve histórico sobre a construção da tabela periódica. Vejam só. A história da tabela periódica começou no início do século XIX, em 1829. Ao longo de 200 anos, vários químicos procuraram formas de organizar a tabela periódica. Nesse sentido, surgiram vários estudos que deram à tabela periódica um caráter organizado, com todos os elementos ordenados e distribuídos de maneira harmônica. No começo da história da tabela periódica, em 1829, o alemão Johann Wolfgang Dobenheimer organizou a tabela pela primeira vez. Apresentava cerca de 30 elementos químicos, conhecidos à época, e recebeu o nome de Tríades de Dobenheimer. Todavia, recebeu esse nome pelo fato de os elementos terem sido organizados em grupos de 3. Cada um desses grupos apresentava elementos químicos com características semelhantes. No ano de 1862, o francês Alexandre de Champ-Courtois organizou os elementos químicos de maneira que ajudasse na mineralogia. Assim, ele distribuiu os elementos em ordem crescente de massa atômica ao longo de uma faixa em espiral do cilindro, usando o modelo que ficou conhecido como parafuso telúrico. Todavia, dentro da história da tabela periódica, Champ-Courtois descobriu semelhanças nas propriedades químicas de elementos que se encontravam na mesma linha vertical. Lei das oitavas. Em 1865, o químico inglês J.A.R. Newlands organizou 61 elementos químicos conhecidos até então em ordem crescente de massa atômica e colocou-os em colunas com 7 elementos cada uma. Por ser músico, organizou a tabela de acordo com as notas musicais. Nesse sentido, ao organizar cada elemento em colunas, Newlands observou que elementos químicos em uma mesma linha horizontal, de oitavas diferentes, tinham propriedades semelhantes.
Ainda na mesma época, Julius Lothar Meyer introduziu a lei de periodicidade dos elementos, ou seja, ele descobriu a relação entre massa atômica e propriedade em um mesmo grupo. Mendeleev tinha o hábito de anotar em fichas as propriedades de cada um dos elementos químicos. Em 1869, ele resolveu organizar suas fichas em ordem crescente de massa atômica e mostrou que nas linhas verticais havia elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1834-1907, foi considerado o pai da tabela periódica. No entanto, em 1913, o físico inglês Henry Moseley realizou experimentos com raio-x e descobriu o número atômico Z dos elementos químicos. Ele provou que as propriedades dos elementos tinham relação não com a massa atômica, como dizia Mendeleev, mas sim com o número atômico. Bem, como nós podemos observar, foi um longo caminho até achar um critério que organizasse os elementos químicos de tal forma que tornasse essa organização de mais fácil acesso e também que eles pudessem estar ali alinhados, cada um dentro das características que os aproximavam. Então, vamos observar como a tabela periódica está organizada hoje. Vejam só. Bem, os elementos da tabela periódica estão agrupados por semelhanças de propriedades físico-químicas. Que propriedades são essas? Bem, são propriedades como o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, dentre outras propriedades que vão fazer com que eles estejam ali presentes dentro de um mesmo grupo e que determinam ali as suas semelhanças. E o critério, como nós vimos ainda há pouco, que é utilizado para organizar essa tabela periódica, é justamente a ordem crescente de número atômico. E o que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons presentes no núcleo de um átomo. E o próton é uma partícula subatômica. E por que utilizar o número atômico como critério para organizar a tabela periódica? Bem, porque este número define cada elemento e suas propriedades químicas. Quando os elementos são colocados nessa sequência de ordem crescente do número atômico, surge um padrão natural de repetição de características, permitindo que aqueles com comportamentos semelhantes fiquem agrupados na mesma coluna, que nós vamos conhecer daqui a pouco cada uma delas. Essa organização também tornou a tabela mais correta e previsível, já que o número atômico ele é fixo para cada elemento. Então, nós vamos observar agora que na tabela periódica ela é composta por 118 quadradinhos, e cada um desses quadrados representa aí um elemento químico, e neles estão informações sobre os elementos, vejam só. Então, na nossa imagem, nós podemos observar um desses quadrados que, no caso, representa o elemento químico ferro. Então, lá na tabela você vai encontrar o quadradinho e dentro dele vai ter o nome do elemento. Acima do nome do elemento, você vai ver o símbolo do elemento, que no caso do ferro é a letra Fe. Abaixo do nome do elemento, nós vamos encontrar a massa atômica. Vejam só, que é este número que eu estou indicando para vocês. A massa atômica ela corresponde, de uma maneira geral, à somatória do número de prótons mais o número de nêutrons, que são partículas subatômicas que se encontram no núcleo do átomo. Outra informação que nós vamos encontrar nesses quadrados referentes aos elementos químicos é o número atômico, que vai estar na região superior. Este número atômico, como foi dito para vocês ainda há pouco, é o número de prótons e ele funciona como uma identidade do átomo. Assim como, por exemplo, os seres humanos não têm digitais iguais, os elementos químicos também não. Cada um deles tem o seu próprio número atômico que define a sua identidade, portanto, é característico de cada um. E no caso do ferro, o número atômico dele é 26. Já do lado direito, nós podemos observar a distribuição eletrônica do ferro. E assim como tem do ferro, tem dos outros elementos. O que é a distribuição eletrônica? É a distribuição dos elétrons, é a forma como esses elétrons estão organizados na região do átomo que nós chamamos de eletrosfera. Então, no caso do ferro, como é que esses elétrons estão distribuídos? Vejam só. Então, de cima para baixo, nós podemos observar que na primeira camada dessa distribuição eletrônica, nós temos 2 elétrons para o ferro. Na segunda camada, nós vamos ter 8.
na terceira 14 e na quarta 2 elétrons. Essa distribuição eletrônica ela está relacionada aos níveis de energia de um átomo, ou seja, esses elétrons vão estar distribuídos em níveis e esses níveis podem ser representados por letras. Da camada mais próxima do núcleo para a mais distante, nós temos K, L, M, N, O, P, Q. Então, no caso do ferro aqui, de cima para baixo, nós vamos indicar, então, cada uma dessas camadas que estão relacionadas à distribuição eletrônica. Vejam só, na camada K, o ferro tem 2 elétrons. Vejam só. E na camada L, ele tem 8 elétrons. Na camada M, ele tem 14 e na camada N, ele tem 2 elétrons. Então, vamos observar agora os elementos que compõem a tabela periódica. Vejam só. Bem, a tabela ela é composta atualmente por 118 elementos. Dentre eles, temos elementos naturais e artificiais. Professora, mas esses elementos, o que são eles? Eles são os ingredientes da matéria. Tudo que existe é formado pela combinação desses elementos que estão na tabela periódica. E tudo que o homem conhece está presente ali dentro dessa tabela. Então, o corpo dos seres vivos é constituído por esses elementos, as estrelas, a atmosfera, os objetos, tudo é composto pela combinação desses 118 elementos que estão, então, organizados na tabela periódica. Então, vejam só, os elementos que estão na tabela, 92 deles são elementos naturais. E o que são esses elementos naturais? São aqueles que surgem na natureza de forma espontânea. E eles são formados por processos como reações nucleares, por exemplo, como acontece nas estrelas, em decaimento radioativo e transformações geológicas, ou seja, aqueles que acontecem na crosta terrestre. Eles também podem ser encontrados em minerais que estão presentes nas rochas. Exemplos desses elementos são o oxigênio, que está presente na atmosfera terrestre, o carbono, o ferro e o tório. Já os elementos que são artificiais ou também podem ser chamados de sintéticos, eles correspondem a 26 elementos presentes na tabela periódica, que são aqueles que não ocorrem naturalmente, e eles precisam ser produzidos em laboratório. Geralmente, eles surgem a partir de reações nucleares que ocorrem em aceleradores de partículas e reatores nucleares. Esses elementos são altamente instáveis e costumam se decompor em frações de segundo, ou seja, eles não existem por muito tempo. Entre os últimos elementos que foram identificados pela IUPAC, que é a União Internacional de Química, que faz a regulamentação desses elementos químicos, os últimos elementos que foram colocados nessa tabela são os elementos de número atômico 113 e até o 118. Então, ao ler a tabela periódica, a gente entende e compreende que ela está organizada de modo a facilitar o acesso às informações. Então, cada elemento vai apresentar o seu número atômico, que, como nós já sabemos, representa o número de prótons presentes no átomo. Então, os elementos eles são distribuídos em ordem crescente deste número, da esquerda para a direita, de cima para baixo, sempre respeitando a sequência dos períodos. Por isso, é fundamental conhecer o que são períodos e famílias. Compreendendo essa organização, torna-se muito mais fácil interpretar as características dos elementos e prever seu comportamento químico. Então, vamos agora observar o que são esses períodos e grupos e famílias. Vejam só. Bem, para você ler a tabela, você precisa entender o que é o período e o que são as famílias e grupos. Então, vamos lá. Os períodos são as linhas horizontais e de cima para baixo elas são enumeradas de 1 a 7. E cada uma dessas linhas vai representar o nível de energia dos elétrons. E o que é esse nível de energia? São regiões ao redor do núcleo de um átomo onde os elétrons podem ser encontrados. Eles estão relacionados à energia potencial dos elétrons e são fundamentais para entender como esses elétrons se distribuem ao redor de um átomo. E isso vai afetar suas propriedades químicas e físicas. Então, lembre-se, os períodos são as linhas.
Qual é o outro elemento necessário para que nós possamos fazer a leitura da tabela periódica? É justamente as famílias ou grupos. São nomes diferentes, mas que se referem ao mesmo elemento. Então, quando nós falamos de famílias ou grupos, nós estamos falando das colunas verticais. E da esquerda para a direita, esses grupos ou famílias são enumerados de 1 a 18. Esses elementos que estão presentes ali dentro da mesma família, eles vão apresentar propriedades semelhantes. Então, os elementos que estão dentro de uma mesma coluna, eles são elementos semelhantes entre si por conta das suas propriedades. Uma dessas semelhanças é a configuração de elétrons na camada de valência de alguns átomos, como ocorre, por exemplo, na família 1A ou grupo 1, onde todos esses elementos que se encontram dentro desta família, eles têm apenas um elétron na camada de valência, ou seja, eles têm um elétron na sua última camada. Muito bem. Então, vamos observar agora uma imagem que nós vamos aqui ver claramente o que são as linhas e o que são essas colunas ou períodos e famílias. Vejam só. Então, nós temos aqui do lado esquerdo os números de 1 a 7, representando os 7 períodos da tabela periódica. Então, nós temos o primeiro período, o segundo período, o terceiro período e assim sucessivamente até o 7º período, como eu estou indicando para vocês. Já as famílias ou grupos, elas estão nas colunas, vejam só. Então, enquanto grupo, nós vamos enumerá-los de 1 a 18, vejam na tabela. Então, da esquerda para a direita, nós temos o grupo 1, nós temos o grupo 1, o grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim vai acontecer até a última coluna que representa o grupo 18. Já enquanto família, essas colunas podem ser diferenciadas em família A e família B, e cada uma delas corresponde a um grupo. Então, nós temos da esquerda para a direita a família 1A, que corresponde ao primeiro grupo, e a família 2A, que corresponde ao segundo grupo. Já pulando para o grupo 13, nós temos a família 3A, no grupo 14 nós temos a família 4A, nós temos no grupo 15 a família 5A, no grupo 16 a família 6A, no grupo 17 a família 7A e no grupo 18 a família 8A. Já na região interna da tabela periódica, nós vamos ter a família B. E, novamente, nós vamos partir da esquerda para a direita, vejam só. No grupo 3, nós temos a família 3B, no grupo 4, a família 4B, no grupo 5, a família 5B, no grupo 6, a família 6B, no grupo 7, a família 7B, e nós temos aqui uma particularidade na família 8B, onde ela está em conjunto os grupos 8, 9 e 10. E partimos, então, para o grupo 11, onde nós temos a família 1B, e no grupo 12, a família 2B. Então, esses são os elementos que nós precisamos conhecer para ler a tabela periódica. As famílias e os períodos, e fazendo o cruzamento dessas informações, nós podemos encontrar qualquer elemento na tabela periódica. Bem, vamos lá. Qual é a estrutura da tabela periódica? Além da questão dos grupos e dos períodos, nós vamos encontrar os elementos também classificados em 2 grandes grupos, que são os elementos representativos e os elementos de transição. Os elementos representativos são aqueles que estão nos grupos 1 e 2 e dos grupos 13 ao grupo 18. Esses elementos têm propriedades bem definidas. Já os elementos de transição, eles estão localizados no grupo 3 a 12, ou seja, aqueles que correspondem à família B. Esses elementos eles possuem características metálicas e são conhecidos por formarem compostos coloridos. Bem, quando falamos de elementos representativos, nós estamos dizendo que esses elementos possuem propriedades químicas bem definidas e são mais previsíveis, então estamos nos referindo à regularidade do seu comportamento químico. Já os elementos de transição,
Eles são, desta forma, chamados porque ocupam uma posição intermediária na tabela periódica e não têm um comportamento padrão como o dos elementos representativos. Bem, vamos à abundância desses elementos na natureza, vejam só. Na tabela periódica, como nós já sabemos, temos 118 elementos conhecidos, sendo deles 92 naturais, enquanto os outros 26 são sintéticos ou artificiais. Vamos à nossa próxima cartela e vejam só. Os elementos mais abundantes da crosta terrestre. Nós temos o oxigênio, que representa cerca de 46% da crosta terrestre em relação à massa total. Ele é encontrado em minerais como o quartzo e as rochas que formam a maior parte do solo. Temos também o silício, que representa cerca de 28% da crosta terrestre, forma silicatos, que são os principais componentes das rochas. Temos também o alumínio, o ferro, o cálcio, o sódio, o potássio e o magnésio, que estão dentre os elementos mais comuns ali que compõem as rochas na superfície terrestre. Uma curiosidade sobre esses elementos é que, embora alguns sejam muito comuns, outros são bastante raros. Exemplo desses elementos raros é o ouro e a platina, que são por serem extremamente raros, isso justifica, então, o seu valor econômico elevado, porque eles não são encontrados facilmente na natureza. Muito bem. Então, seguindo com a nossa aula, vamos à classificação dos elementos na tabela periódica. A tabela periódica ajuda os químicos a classificar os elementos por propriedades e semelhanças. Que propriedades são essas que os tornam semelhantes? Bem, por exemplo, nós podemos citar todos os metais alcalinos do grupo 1, como nós vimos ainda há pouco, que têm um elétron na camada de valência e reagem de maneira parecida, enquanto os gases nobres que estão presentes no grupo 18 têm uma camada de valência completa e eles são praticamente inertes. O que isso quer dizer? Ter a camada de valência completa quer dizer que esses elementos têm 8 elétrons na camada de valência. E se eles já têm 8 elétrons na camada de valência, eles não reagem com outros elementos, eles não se juntam. Então, dessa forma, a tabela permite aos químicos prever como um elemento pode reagir, identificar tendências ao longo de períodos e grupos e facilitar, assim, então, a comparação entre os diferentes elementos, tornando o estudo da química muito mais organizado e eficiente. Além disso, apresentam tendências regulares em propriedades como o raio atômico, que é o tamanho do átomo, a energia de ionização, que é o quanto de energia que esse átomo precisa para se tornar um íon, seja ele positivo ou negativo, a eletronegatividade, que é uma outra característica relacionada ao potencial de um átomo de arrancar elétrons de um outro átomo, e também propriedades como o estado físico e a densidade. Bem, vamos então à maneira como esses elementos estão classificados dentro da tabela. É uma outra forma de ver os elementos químicos. Vejam só, eles podem estar distribuídos em 3 grupos principais, chamados de metais, não metais ou metalóides. Bem, um elemento que precisa ser pontuado aqui neste momento é o hidrogênio. Vejam só, o hidrogênio ele se encontra na família 1A ou grupo 1. Apesar de ele estar situado nesta coluna, dentro desta família, ele não pertence a ela. Por quê? Nós entendemos que os elementos que se encontram dentro da mesma família, eles têm propriedades semelhantes. Não é o caso do hidrogênio, ele é diferente dos outros elementos que estão dentro desta família. E por que ele se encontra neste local? É por questão de organização, porque como a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico e o hidrogênio tem número atômico 1, ele é colocado nesta posição, mas ele não pertence a esta família. E por quê? Porque o hidrogênio ele é considerado um elemento especial, porque ele não se encaixa perfeitamente em nenhum dos grupos, nenhum dos 18 grupos. E embora ele seja colocado no grupo 1, como eu disse para vocês, e ter apenas um elétron na camada de valência, que é uma característica desta família, ele não é um metal, como os demais elementos da família 1A. Ele apresenta semelhanças com os halogênios, que estão lá no grupo 17. E ele pode, então, formar elétrons tanto positivos quanto... Perdão, ele pode formar íons
positivos e negativos. O hidrogênio é o átomo mais simples e leve, formado por apenas um próton e um elétron. E a temperatura ambiente, ele é um gás incolor, inodoro e é altamente inflamável. Além disso, o hidrogênio pode formar ligações iônicas e covalentes, mostrando grande versatilidade química e é essencial na formação de moléculas como a água, que é essencial para a vida, e outros compostos orgânicos. Ele também vai desempenhar um papel fundamental tanto na química quanto na biologia. Vejam só, então vamos analisar cada um desses grupos. Então, os metais, eles compõem a maior parte da tabela periódica, eles compartilham características semelhantes como a maior parte deles são sólidos, brilhantes e bons condutores tanto de calor quanto de eletricidade, e eles são altamente maleáveis, ou seja, eles são facilmente moldados. Um outro grupo que está presente na tabela periódica, então, são os metais alcalinos, que incluem aí o lítio, o sódio, o potássio. São extremamente reativos, especialmente com a água, e são usados em baterias e produtos químicos industriais. Vamos, então, agora aos metais de transição. Perdão, os metais alcalinos terrosos, que incluem, então, o grupo 2, ou a família 2A. Nele estão elementos como o magnésio e o cálcio. São menos reativos que os metais alcalinos, mas ainda participam de reações significativas. São usados na produção de ligas metálicas e cimento. Seguindo com a nossa leitura desses elementos que compõem a tabela periódica, vejam só. Temos também os metais de transição, que compreendem os grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esta é a maior categoria de metais, incluindo metais como o ferro, o cobre, o ouro e a platina. Temos também esses elementos, eles possuem múltiplos estados de oxidação, o que lhes confere versatilidade em reações químicas, e os metais de transição são essenciais para as indústrias eletrônicas, de joalheria e também da construção. Vamos conhecer aqui também os metais nobres, que são aqueles que resistem à oxidação e à corrosão, como, por exemplo, o ouro, a prata e a platina. Eles são valorizados por sua durabilidade e beleza, sendo amplamente usados em joalheria, moedas e, mais recentemente, em eletrônica devido à sua resistência à corrosão e à sua alta condutibilidade de eletricidade. Bem, temos também os lantanídeos e actinídeos. Esses elementos podem ser conhecidos também como metais de terras raras. Esses elementos são usados em tecnologias avançadas como ímãs de alto desempenho, lasers e componentes de celulares. Bem, temos também os não metais, ou também chamados de ametais. Os não metais têm propriedades opostas aos metais, portanto, eles são quebradiços, não são flexíveis e não são fortes condutores de calor e eletricidade. Alguns não metais podem ser líquidos e outros estão em estados gasosos. Temos também os metalóides ou semimetais, que são considerados um cruzamento entre metais e não metais. Então, eles vão ali estar no meio. Então, os metalóides têm propriedades de condutividades únicas, o que os torna úteis na indústria de semicondutores e chips de computadores. Bem, o nome dos elementos que estão na tabela periódica, perdão, o nome não, na verdade a classificação deles enquanto grupo e família, porque existe essa nomeação diferente para as colunas. Bem, antigamente, antes da padronização internacional feita pela IUPAC, muitos livros e cientistas chamavam as colunas da tabela periódica de família, pois os elementos de uma mesma coluna apresentam propriedades químicas semelhantes, como se fossem membros de uma mesma família. Com o tempo e com o uso diferente em diferentes países e locais, começou-se a utilizar, na verdade, a nomeação feita de forma padronizada, que, no caso, então, entra a nomenclatura da IUPAC, que é justamente a nomeação por grupos. Então, isso foi uma decisão para padronizar a nomenclatura. Antes se chamava família, hoje o nome oficial é grupo, mas é importante que nós entendamos e possamos reconhecer tanto pela nomenclatura de grupo quanto a nomenclatura de família, porque nós ainda encontramos nos livros essas duas formas de nomear essas colunas dentro da tabela periódica.
Então, assim, o termo grupo passou a ser oficial, nomeando, então, cada coluna de 1 até 18. Muito bem. Então, dessa forma, o grupo atualmente é o termo técnico e padronizado para nomear essas famílias. Muito bem. Então, nós podemos seguir e compreender que o grupo é o nome oficial e a família é um termo tradicional utilizado em alguns livros ainda. Vejam só. Então, algumas famílias ou grupos têm nomes especiais associados às suas propriedades químicas. Por exemplo, no grupo 1A, eles são chamados de metais alcalinos. Já o grupo 2A, eles podem ser chamados de alcalinos terrosos. Pulando para o outro lado da tabela periódica, na família 6A, eles podem ser chamados de calcogênios. Na família 7A, eles podem ser chamados de família dos halogênios. E, finalmente, no grupo 8A, nós temos os chamados gases nobres. Muito bem. Então, vamos observar então os elementos químicos agora no nosso link interativo. Os elementos químicos são todas as substâncias básicas da tabela periódica, formados por átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, igual ao número atômico, que não podem ser decompostos em substâncias químicas mais simples. Ou seja, todos os elementos que nós conhecemos que estão presentes na tabela periódica são chamados de elementos químicos, como nós podemos observar aqui, nós já vimos, vão do número 1, número atômico 1, até o 118. Bem, vamos falar agora sobre os minerais. Os minerais são locais onde nós podemos encontrar esses elementos químicos na crosta terrestre. Vejam só. Vamos observar, então, alguns exemplos desses minerais. Veja que nós temos aí a calcita, que é um elemento, que é um mineral que é formado pelos elementos químicos cálcio, carbono e oxigênio. Temos também o elemento químico, temos também um mineral chamado de berílio, que é formado pelos átomos ou elementos químicos berílio, alumínio, silício e oxigênio. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até uma próxima.